A seguir, quando surge uma ferramenta tecnológica nova, existem várias reações. Tem aqueles que criticam, há quem fique com medo e tem quem fique animado. Recentemente, o anúncio do Chat GPT, por exemplo, reacendeu a discussão sobre o uso de ferramentas como essa na educação. E é sobre isso que vamos falar hoje. Pesquisadoras da UFG vão discutir com a gente as mudanças que essas tecnologias causam no modo de aprender e de avaliar o aprendizado. Vamos conhecer também um laboratório da UFG que usa a tecnologia para ensinar geografia para os estudantes. E ainda hoje nós vamos conhecer também a diversidade de peixes de água doce da América do Sul. Um estudo desenvolvido aqui na universidade aborda o tema. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG de hoje. Ótima tarde para quem acompanha a gente na TV e um oi especial também para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Ana Clelma e apresento o programa de hoje. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, abaixo dos ombros e uso óculos. E o Diogo Marques é quem faz a interpretação para Libras. Ele faz parte do Labitave, é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros e não usa barba. E nós vamos então receber as nossas convidadas de hoje. Está aqui com a gente a Daniela Lima, ela é professora no curso de Pedagogia da UFG e na pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade. Daniela se descreve como mulher de pele clara, cabelos castanhos claros também, cabelo liso e de altura média e usa óculos. Tudo bem? Mas está sem óculos hoje aqui com a gente. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, obrigada. Nós que agradecemos. E está com a gente também a Rosimara Lopes. Ela é professora na Faculdade de Educação e também da pós-graduação em Goiânia e em Jataí. Rosimara se descreve como uma mulher de pele clara, tem cabelos loiros e olhos castanhos esverdeados. Tudo bem, Rosimara? Seja bem-vinda também ao nosso programa. Olá, boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada. Ô, Daniela, eu quero começar com você para a gente fazer um panorama de quais as ferramentas tecnológicas que a gente já usa no dia a dia, na educação brasileira e aqui de Goiás também, né? Muito bom estar aqui com você, Ana Cleuma, e com Rosemara nesse diálogo inicial. Bom, a gente não pode deixar de dizer que nos últimos 6 anos, a política de implementação das tecnologias na educação no Brasil, elas deram uma estacionada. O que isso quer dizer, né? Pouco se desenvolveu pelas políticas públicas e pouco se ampliou o desenvolvimento dessa utilização. Com a pandemia, nós, professores, escolas, universidade, tivemos que aprender e correr atrás dessas tecnologias. Então, com isso, hoje, o que a gente mais tem de ferramentas são ferramentas que são disponibilizadas na rede. Então, hoje a gente tem muito uso de aplicativos e softwares educacionais, como, por exemplo, o Duolingo, que é um aplicativo para você aprender idiomas. Você tem o Class Dojo e tem o Kahoot, que são aplicativos que você, como se fossem redes sociais educativas. Você tem o Quizlet, por exemplo, que vai criar ferramentas de aprendizagem, como jogos de aprendizagem, o Mentimeter, que você faz gráficos, nuvens de palavras, e outros aplicativos em que os professores podem montar jogos, atividades para serem desenvolvidas. Também associado a eles, a gente tem
os recursos educacionais abertos, que são recursos disponibilizados principalmente pelas instituições públicas de educação superior, que desenvolvem recursos e deixam disponibilizados para os professores fazerem uso. A gente tem também as plataformas de conteúdos educacionais que foram amplamente utilizadas durante a pandemia, como o Moodle, o Google Classroom e outras. E a gente tem ambientes virtuais de aprendizagem, com algumas ferramentas também sendo utilizadas. Então, software de autoria. Então, a gente tem uma gama enorme de ferramentas, gama enorme de aplicativos e softwares que podem ser utilizados e disponibilizados. Mas o mais interessante é que as nossas universidades públicas no Brasil, grande maioria delas, tem grupos de estudos e pesquisas que desenvolvem recursos educacionais abertos que são utilizados pela comunidade. Perfeito. Professora Rosemara, além dessas ferramentas que são utilizadas em sala de aula, são desenvolvidas ali as atividades junto com os professores, tem aquelas que são utilizadas fora de sala de aula, de forma individual, né? Pelo aluno, na hora ali de desenvolver suas atividades, seus trabalhos. E aí que entra a questão, né? Qual que é o limite de uso delas nesse momento de desenvolver as atividades, né? No caso, assim, para não ter resposta pronta, para você utilizar aquilo como uma ferramenta, né? Fala para a gente sobre isso. Falar sobre tecnologias na educação é sempre um desafio, ainda mais em um país como o Brasil, né? Onde nós ainda não superamos a falta de infraestrutura e de formação de professores. A discussão, ela começa e ela volta sempre para a falta de infraestrutura e formação de professores, em especial nas instituições públicas de ensino. De longa data, tecnologia é novidade para muitos professores e professoras, seja qual for a época, inclusive após o ensino não presencial da pandemia de Covid-19, quando, então, os meios digitais foram a solução aí para o distanciamento, né? Nós estamos no século XXI e as tecnologias e mídias continuam sendo novidade em cursos de licenciatura que formam professores e nas instituições de ensino das redes públicas, incrivelmente, né? Embora nós, enquanto sociedade, tenhamos práticas sociais com tecnologias ao longo do dia, né? Cotidianamente, nós utilizemos aí, em especial, né, o celular, mas nas instituições públicas de ensino, a tecnologia entra ainda hoje, né, como novidade, sempre. Então, quando não são novidade, elas são mal compreendidas, associadas a políticas de precarização do ensino público, elas são rechaçadas, evitadas e mal vistas e tidas, não raro, como ameaça e não como aliadas. Esse é o cenário, né? Então, quando nós falamos em uso de tecnologias, é importante nós situarmos esse uso, né? Uso de tecnologias em que contexto? E, para além disso, uso de tecnologias com que finalidade? Daniela apresentou, né, e nos falou de algumas tecnologias. Nós temos muitas outras. O nosso leque de tecnologias para a educação é amplo. Eu destacaria, em especial, levando em conta o período da pandemia, do ensino não presencial, o WhatsApp, cujo uso não se esgotou no ensino remoto emergencial, ou REAMP, né, assim chamado, no estado de Goiás. E também as plataformas já mencionadas pela professora Daniela, né? Então, as tecnologias mudam fora das instituições de ensino, nós sabemos disso porque nós as utilizamos com frequência, diariamente, inclusive os nossos estudantes, até mesmo crianças pequenas da educação infantil, mas o tratamento dispensado a elas na educação permanece. Um adjetivo utilizado nas pesquisas educacionais é impermeabilidade, né?
Hoje, as tecnologias são móveis, estão na palma da mão e podem ser acessadas de qualquer lugar, inclusive em sala de aula. Os alunos acessam e no ensino superior e na educação básica, desestabilizando muitas aulas e dando margem a leis de proibição do uso de celular na escola ou de permissão do uso estritamente pedagógico, para falar da educação básica, né? Porque no ensino superior fica a critério de cada professor. Como já apontavam, então, lá em 2008, né, uma das nossas pesquisadoras, a Leia Fagundes, falta compreensão sobre o papel que a tecnologia digital pode exercer na educação escolar e universitária, de longa data e ainda hoje. Diante desse quadro, enquanto pesquisadora de métodos e técnicas de ensino, com ênfase em educação e tecnologias, professora do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação, né, apenas desse programa, atualmente, né, da UFG, e líder do grupo de pesquisas Tecnologias Digitais e Formação de Professores, ou GTDIF, né, nós temos investido aí em algumas frentes investigativas de pesquisa sobre a apropriação crítica de tecnologias e mídias digitais, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, uma discussão que nós temos realizado em especial com o uso de tecnologias como plataformas, né, mencionadas aí pela Daniela, e também o WhatsApp, e material didático digital, aí com foco nos recursos educacionais abertos, também mencionados pela Daniela, né? Então, nós temos sim na internet bancos de objetos educacionais ou objetos de aprendizagem, não são poucos, né? Existe um investimento, dinheiro público investido na produção desses materiais e é para a educação que ele se destina, né? Quando nós falamos de educação, nós nos referimos também, e em especial à educação pública, que é aquela a qual a maioria da população tem acesso. Então, para finalizar a minha fala, eu gostaria de ressaltar que na educação presencial ou na educação híbrida, qualquer que seja a tecnologia, quem a torna eficaz é o professor. Então, é importante nós ressaltarmos isso sempre que a discussão é o uso da tecnologia, independentemente de qual seja a tecnologia, porque desde a década de 50, na educação no Brasil, nós discutimos a inserção de tecnologias, né? Então, não é nova, não tem novidade, embora seja sempre vista e tratada como algo novo na educação. Novas são as tecnologias, né? E como diz a Raquel Goulart Barreto, né, pesquisadora também, né, do campo, a educação e tecnologias. A tecnologia em si mesma não inova. Inova quem faz uso dela para determinados fins, né? Então, nos interessa esses fins, ter a tecnologia condição imprescindível para pensar seus possíveis usos, né? Não adianta falar em uso de tecnologia digital em locais nos quais falta até o giz. Certo. Professora Daniela, eu queria que você acrescentasse algo. Um dos pontos, né, que foi comentado aqui foi sobre a questão da formação dos professores, né? Como que deve ser essa formação dos professores para o uso dessas tecnologias em sala de aula, na educação, e ela já ocorre em espaços, por exemplo, como na Universidade Federal de Goiás, nesses cursos, já é ensinado isso? Então, Ana Cleuma, eu vou fazer um pouco de diálogo com o que a Rosemara acabou de expor e dizer o seguinte, que precisamos avançar muito na formação dos professores para o uso das tecnologias. Exato. Em pesquisa recente, a maioria dos cursos de formação de professores fazem uso apenas de 1% da sua matriz curricular para formar para a tecnologia. Então, a tecnologia ainda não é objeto privilegiado nos cursos de formação de professores. Então, precisamos ter um avanço nessa formação.
E como pesquisadora também dessa área das tecnologias e da educação à distância, da educação híbrida, de qualquer educação que faça uso de tecnologia, eu venho defendendo uma formação de professores e de estudantes que seja voltada para o que os pesquisadores internacionais têm chamado de e-cidadania e e-democracia. O e-tracinho significa o E de eletrônico, o E de digital, o E de uso na rede social. Porque hoje falar de tecnologia, a gente não tem como dissociar do digital, porque as redes sociais, a internet fazem parte da nossa vida hoje. A gente não consegue mais ficar sem usar o WhatsApp, sem consultar um aplicativo de endereço para eu me locomover na cidade. Então, a rede de internet, ela faz parte da nossa vida. Então, a formação hoje tem que passar por esses dois conceitos, o e-cidadania e a democracia. O que isso quer dizer? Que a formação de professores tem que ser feita no sentido de que os professores compreendam o que são as tecnologias hoje, qual é o seu papel e como elas podem ser utilizadas e interpretadas. A gente vive um mundo de fake news, de pós-verdades, e a formação precisa ser feita para compreender que, como a Rosemara falou, as tecnologias existem analógicas e aí foram evoluindo para as digitais desde o século passado. Mas a formação tem que ir além da tecnologia, é de compreender o significado dessa tecnologia na atualidade, o que ela representa e como nós precisamos compreendê-la. Porque o uso da tecnologia, ele é permeado pela base epistemológica do professor de conhecimento. Então, se o professor tem uma formação pedagógica que compreende os processos de ensinar e aprender, usar a tecnologia nesse processo de ensinar e aprender é mais uma ferramenta. É como se eu usasse qualquer outra ferramenta na minha sala de aula, eu tenho que manter os mesmos princípios pedagógicos e didáticos de construção de conhecimento. Mas, além de eu pensar sobre isso, como que eu vou utilizar no meu processo de ensino-aprendizagem essa ferramenta tecnológica, essa rede social, esse aplicativo que eu dei exemplo como o Kahoot, além de eu aprender essa parte pedagógica, eu tenho que ter momentos de aprendizagem da técnica, porque não tem jeito de eu usar uma tecnologia sem saber usar essa tecnologia, sem ter conhecimento que ela existe e das suas possibilidades. Então, a gente defende essa associação de que na formação dos professores eu tenha o conhecimento técnico das possibilidades das diferentes tecnologias que podem ser usadas na educação e o conhecimento pedagógico associado ao processo de ensino-aprendizagem de como usar essas tecnologias. E, além disso, ter uma formação para a cidadania e a democracia, que é compreender os modos de uso que as tecnologias têm sido feitas hoje na sociedade. Eu estou usando para ter uma informação verdadeira, correta, ou uma informação falsa? Como que eu descubro isso? Como que eu vou saber se esse site é confiável? Então, hoje, além do pedagógico e técnico, que diferentes autores vão defender, a gente tem que defender essa formação da cidadania e da democracia, que é compreender o que o Paulo Freire diz. A gente não pode divinizar a tecnologia, mas também a gente não pode diabolizar. Sim. A gente tem que compreender criticamente essa tecnologia e jamais deixar de usar na educação, porque senão os nossos estudantes vão ser reificados. O que isso significa? Não terão autonomia nem conhecimento para compreenderem que estão sendo usados por essa própria tecnologia. Então, essa formação precisa ser ampla nesse sentido.
Certinho, gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, esse tema que já é discutido, né, como a professora bem falou, desde a década de 50, 60, mas que é sempre atual. Professora Rosemary, professora Daniela, muito obrigada por participar aqui com a gente, espero vocês aqui mais vezes no programa, tá bem? Muito obrigada. E agora um rápido intervalo e ainda hoje a gente faz um giro com as principais notícias da UFG. Não saia daí! Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com mais Mundo UFG e o Diego Barbosa é quem faz a interpretação para Libras agora. O professor é coordenador do Labitave, ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E olha, participa com a gente por meio do WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. Deixa lá seu recadinho com a gente, a sua sugestão. E segue a gente também no nosso Instagram, é o @TVUFG. E lembrando que a gente está transmitindo aí ao vivo pelo YouTube, Facebook e Twitter. Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. E olha, nesse segundo bloco, está com a gente aqui, vamos receber os nossos novos convidados. Está com a gente aqui a Elaine Barbosa, ela é coordenadora do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG, o LAPIG. Elaine também é professora no Instituto de Estudos Socioambientais e se descreve como uma mulher de pele escura, cabelos lisos, de cor castanho e cabelos e olhos pretos. Tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda aqui ao Mundo UFG novamente. Olá, Ana Cleoma. Obrigada. Nós que agradecemos sua presença. E a gente recebe também o Tiago Martins, que é professor de História e Geografia no ensino médio e ensino fundamental e se descreve como um homem de pele clara, cabelos curtos, pretos e olhos pretos também e tem barba. Oi, Tiago, como vai? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Boa tarde, Ana. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Agora, feitos os cumprimentos, professora Elaine, eu vou começar com você. Explica pra gente, apresenta para quem ainda não conhece o LAPIG, né, o Laboratório de Geoprocessamento aqui da UFG, como que ele funciona e as principais atividades aí que ele desenvolve. Ana Cleoma, né, e a todos, uma satisfação estar aqui, né, falar um pouco do nosso laboratório. Nosso laboratório está vinculado ao Instituto de Estudos Socioambientais e a principal função do nosso laboratório é gerar dados geográficos. Em especial, a gente, ao longo dos anos, nós temos trabalhado com mapeamentos para monitoramento e cobertura e uso das terras dos biomas brasileiros, com ênfase para o bioma cerrado. Então, compreender todo o espaço geográfico, os recursos naturais e também as ações antrópicas são importantes. E a gente faz isso, essa contribuição, por meio de mapas e imagens de satélites, drones, toda essa tecnologia que envolve mapeamento, nós temos utilizado e disponibilizado ao público.
Tiago, agora é a sua vez, quero saber de você. Em sala de aula, aí, no ensino médio, ensino fundamental, quais as ferramentas tecnológicas que você costuma utilizar, traz para os seus alunos, né? A gente começou com esse assunto aí no primeiro bloco, fala para a gente. Bom, como professor de geografia, né, história, geografia mais no ensino médio, né, eu tento levar para os meninos, né, a tecnologia das plataformas de informações geográficas, né, plataformas que normalmente os meninos não teriam acesso, né, e tento levar a eles na tentativa de formar com eles ali um processo da espacialidade. Então, eu apresento para os meninos, por exemplo, a plataformas interativas como o Map Biomas, né, alguns trabalhos que estão no site do LAPIG, aí fica uma dica também para os professores, né, entrar no site, e lá embaixo no site tem várias plataformas, né, como tem a chave de interpretação, né, um projeto do LAPIG, que tem mapas, tem infográficos, né, que é muito rico para o professor formular a sua aula e levar até os meninos. Então, eu gosto muito de trabalhar com essas plataformas, né? Google Earth também, mas principalmente essas duas, Map Biomas e os projetos do LAPIG. Pois é, professora Elaine, esse é um dos projetos do LAPIG, né? O LAPIG na escola. Como que funciona esse projeto? Qual que é a importância dele de trazer aí esse ensino de geografia de forma diferenciada para os meninos? Então, Ana Cleoma, nós temos trabalhado, né, ao longo aí das décadas, fazendo uma porção de dados para a melhoria da compreensão espacial do nosso território brasileiro, em defesa dos nossos biomas, em especial o Cerrado, que é a nossa casa. E esses dados, a gente vai percebendo que eles são utilizados muito para o âmbito técnico, acadêmico, e são dados que têm uma riqueza muito grande, muito substancial, que a gente vê a potencialidade disso revolucionar a forma de se falar dos biomas e dos recursos naturais. Com essa percepção, em 2017, nós começamos a nos inserir no ensino escolar, né? Por que não levar toda essa tecnologia, o que a gente chama de geotecnologia, porque são dados espacializados, são dados geográficos, por que não levar isso para o ensino escolar, né? Então, desde então, a gente tem trabalhado, incentivado os professores a conhecerem essas ferramentas, os dados que nós elaboramos e disponibilizamos por meio das nossas plataformas, para que eles enriqueçam a sua sala de aula, e o livro, né, didático, ele ganha esse aporte a mais, essa ferramenta que permite compreender a espacialidade do uso e cobertura das terras de forma mais dinâmica e interativa. Então, nessa perspectiva é que nasceu o LAPIG na escola. Certo. Essas palavras, geoprocessamento, dados da geografia, parece algo muito difícil, né? E como que tudo isso é feito para passar para quem está no ensino médio, ensino fundamental, esse conhecimento? Então, a gente faz de uma forma bem tranquila, porque os alunos, a nossa comunidade escolar, ela é bem ligada à tecnologia. Hoje, principalmente, todos os alunos, vamos dizer assim, a maioria deles usam celulares, né? E essas tecnologias que a gente tem no celular, aí, a exemplo do Google Maps, são dados geográficos. Então, a gente faz essa conversa, mostra para eles que eles usam a tecnologia o tempo todo, a geotecnologia espacial. E aí fica bem mais fácil. Quando a gente fala aí de geotecnologia, geoprocessamento, sensoramento remoto, é uma linguagem mais técnica, mas os alunos compreendem fácil, porque a gente trata isso dentro da cartografia, que já é inserida ali nos livros, nos conceitos escolares, e hoje também, além da cartografia, tem se falado no sensoramento remoto, que são as técnicas aí de obtenção de dados espaciais, né, com imagens de satélite. Então, a gente vai trazendo para os alunos e também para os professores, porque um foco grande nosso são os professores, né, licenciados, para que eles utilizem essas ferramentas. Então, a gente vai fazendo aí
com que o aluno, a partir do que ele vivencia no dia a dia ali, dos recursos tecnológicos, computadores, celulares, eles façam essa abstração, né, para os conceitos que são mais técnicos, mas que de forma prática são bem acessíveis e fáceis de serem compreendidos. Tiago, eu queria que você contasse dessa sua experiência, então, quando você traz essas ferramentas tecnológicas aí, como a Elaine bem falou, a gente já usa muita coisa no nosso dia a dia, né? Como que é essa experiência para os seus estudantes? O que você percebe neles, de aprendizado, inclusive, né? Sim, sim. Primeiro que é um projeto muito interessante, né? Até o projeto que eu estou aplicando nas escolas foi um projeto que foi resultado das aulas, né, da disciplina Tópico de Ensino e Geografia, que foi ministrada pela professora Elaine, né, em que nós criamos ali junto, né, a professora, a turma, e eu levei isso para a escola, esse projeto de trabalhar com essas plataformas. O que eu vejo, né, como resposta dos alunos? Primeiro, que há uma facilidade com essa tecnologia, com essas tecnologias, trabalhar com escalas pequenas, né, ou espaços maiores com os meninos, né? No caso Brasil, trabalhar o bioma, eles conseguem ver, né, a espacialidade, entender que aquela paisagem, ela não é só um fruto natural, mas também da ação humana. Isso cria, né, uma criticidade na visão dos meninos em relação à preservação, ao meio ambiente, a entender o seu espaço, né, se colocar, né, no espaço também, e também é interessante que cria curiosidades, né? Por exemplo, esse projeto que começou só com geografia, durante o andamento dele, já englobou outras disciplinas, como a física, a informática, né? Para trabalhar a imagem de satélites, tem que entender de radiação eletromagnética. Então, aí eu trouxe o professor de física para ficar aulas mais interessantes, e os meninos têm gostado, têm participado, né? E também estou pensando agora levar uma plataforma que é o QGIS, um software, né, de trabalhar com imagens geográficas, produção de imagens, produção de mapas, com o professor de informática, e isso enriquece a aula, e os meninos têm gostado, têm participado, e eu acho que a gente contribui também para criação dessa especialidade e de uma ideia crítica por parte deles. Tiago, a gente falou no bloco anterior sobre a questão da formação dos professores, né? Justamente para trazer essas ferramentas. Conta pra gente como que foi a sua formação e a partir de que momento que você percebeu que poderia utilizar tudo isso na sala de aula, no ensino da geografia, da história também? Eu tive contato com essas tecnologias agora, né, na geografia. Eu fiz história, mas eu fiz história lá no começo dos anos 2000, né, entrei em 2005, então a questão da tecnologia não era tão discutida. Agora, né, que eu fiz, né, bacharelado em História, mestrado em História, agora estou na licenciatura em Geografia, e na Geografia que eu tive contato, né, com essas tecnologias, com o LAPIG, né, e parece que há uma preocupação com os professores ali do IESA, né, de formar o professor para sair daquela estrutura tradicional, né, só do quadro de justiça. Aí tem a professora Elaine, que foi, né, que ministrou aula de tópicos de ensino de geografia, que não havia falado, e isso ajudou muito na minha formação, né, para o uso das tecnologias. Ainda há, né, nas escolas um déficit na formação do professor para usar as tecnologias. Eu acho que é algo assim que dentro das licenciaturas há muito discurso, né, muito formação teórica, mas falta ali na prática. E o LAPIG, ele, com os geocursos, né, que oferece sempre ali, dá uma base muito legal para o professor que está formando agora no IESA, principalmente geografia. Professora Elaine, baita orgulho, né? Ouvir algo assim. E aí eu queria saber de você, quando a gente vê projetos como esse, laboratórios como esse, para a gente encerrar, como é para você ver esses resultados e também gostaria que você falasse das perspectivas, né, para o LAPIG, para esse projeto LAPIG na escola também.
Então, é gratificante, né? É um trabalho que a gente tem insistido aí, né? De levar para os nossos alunos da graduação, da licenciatura, mas nós também incentivamos os professores que estão na ativa e têm essa lacuna aí na sua formação, que nos procure. Periodicamente, a gente faz iniciativas para capacitação, né? Então, a gente quer contribuir, porque a gente sabe o potencial dos dados geográficos, da geotecnologia para melhorar o ensino escolar. E a gente quer contribuir com isso, né? Dessa forma, assim como o Tiago, tem outros professores que acompanham aí o nosso trabalho, a gente já vê alguns resultados, e agora a perspectiva é que a gente tenha mais professores, cada vez mais essa rede vá se conectando, vá aumentando. Nesse ano mesmo a gente deve lançar alguns materiais, algumas publicações, livros aí sobre os biomas, um ambiente mais interativo para que esses dados sejam de mais fácil acesso, né? E assim a gente quer contribuir para a melhoria da educação brasileira por meio das geotecnologias. Que ótimo. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, tá? E esse agradecimento é um até logo. Eu espero que vocês também voltem aqui. E muito obrigada por apresentarem esses projetos pra gente. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Bom, e agora a gente vai para mais um intervalo, mas a gente volta já já. É bem rápido, não saia daí. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Voltamos! Não falei que era rapidinho? E agora vamos nos informar sobre as principais notícias da UFG com Gustavo Soares, que conversa com a gente direto da redação da TV. Tudo bem, Gustavo? Como é que tá por aí? Tudo ótimo, Ana. Boa tarde para você. Por aqui tá tranquilo, ó, como vocês podem ver, Cássio aqui escrevendo seus roteiros. Bom, para iniciar a minha autodescrição em prol da acessibilidade, eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Exatamente, Ana, eu começo com uma das principais notícias da UFG. A Universidade Federal de Goiás está articulando a criação de um campus na cidade ocidental, em torno de Brasília, que fica a 200 quilômetros da capital goiana. Segundo a reitora da UFG, Angelita Lima, e o ex-reitor, Edivar Madureira, os cortes orçamentários na área da educação afetaram o planejamento da criação desse campus. O prefeito da cidade ocidental, Fábio Correia, disse que a construção de um novo campus da UFG vai favorecer todos da região. O deputado federal Rubens Ottoni, que está envolvido nas articulações, afirmou que recebeu uma sinalização positiva do ministro da Educação, Camilo Santana, para a criação do novo campus da UFG na cidade ocidental. O terreno para construção já foi doado e, em breve, as obras começam.
um novo campus da UFG vem aí, coisa boa, não é, Ana? Nossa, já pensou? Ainda bem, né? Que bacana, uma super novidade aí, ampliação da UFG, a UFG ampliando ainda mais aí seus horizontes, muito bacana essa notícia. E o que mais você tem de informação para a gente hoje? E agora, para quem tem vontade de fazer um intercâmbio, a Secretaria de Relações Internacionais da UFG está com um edital aberto para a seleção de mobilidade internacional. Esse edital faz parte do programa da Fundação Botim para o fortalecimento da função pública na América Latina. Essa é a 14ª edição do programa, que visa desenvolver a vocação para a função e serviço público por meio da formação em conhecimentos, aptidões e competências necessárias ao bom exercício da função pública. O edital contempla estudantes de graduação e as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de maio pelo site da Secretaria de Relações Internacionais. É sri.ufg.br. Então, esse edital é destinado para os alunos de graduação, mas você, Ana, que já se formou, tem vontade de fazer uma especialização no exterior? Como é que é isso? Ah, com certeza. A especialização já sei qual que eu quero fazer. Agora, no exterior, aí é mais uma novidade, né? Eu quero ir lá. Então, já tem o site aí, né, da sri.ufg.br, não é isso? Lá tem sempre editais novos, perfeito. Já sei onde já está escolhido também. E você, Gustavo? Perfeito. Eu também tenho uma vontade, sim, de me especializar no exterior. Só ainda não escolhi o país, provavelmente algum da América Latina. Agora, a última dica, né, é para você que é artista e está em busca de uma oportunidade para expor o seu trabalho. A Galeria da FAV, a Faculdade de Artes Visuais da UFG, publicou o edital para selecionar propostas de exposições temporárias que vão compor a programação da galeria deste ano de 2023. Podem participar desse edital artistas, grupos, coletivos, pesquisadores, curadores brasileiros ou estrangeiros maiores de 18 anos, maiores de 18 anos, atuantes nos campos da artes visuais e culturas contemporâneas. E não é preciso ter vínculo com a UFG para se inscrever nesse edital. Quem tiver interessado, basta acessar o site da Galeria da FAV, que é galeria.fave.fg.br. De novo, galeria.fave.fg.br. Eu volto com você, Ana. Muito obrigada, Gustavo. Aproveita e essa tranquilidade que é só hoje, viu? Até mais. Muito obrigada. E olha, um estudo sobre a diversidade de espécies de peixes de água doce na América do Sul foi coordenado por uma professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. O artigo foi publicado em uma reconhecida revista científica americana. Vamos saber mais. O artigo Dinâmica da Paisagem e Diversificação da Megadiversa Fauna de Peixes de Água Doce da América do Sul foi liderado pela professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, Fernanda Casemiro. Os cientistas realizaram a filogenia das espécies para descobrir a trajetória evolutiva dos peixes. A filogenia é como se fosse a nossa árvore genealógica. A gente não tem a árvore que tem os avós, os pais, os bisavós, até chegar a gente. Então, a filogenia é mais ou menos isso, mostra a relação evolutiva entre as espécies. E a gente se baseia em dados genéticos, moleculares, para saber o grau de parentesco entre as espécies. Tem vários métodos para fazer a filogenia. No nosso estudo, a gente considerou somente espécies que tiveram sua análise molecular avaliada, né? Sua genética, através de análises moleculares. Foram mais de 3.000 espécies que nós consideramos nos estudos. Mas tem outros meios de fazer filogenia, somente com base na taxonomia das espécies. Mas a nossa é a forma mais confiável da gente avaliar a relação evolutiva, né, entre as espécies, o grau de parentesco das espécies. A pesquisa envolveu 21 pesquisadores, brasileiros e estrangeiros.
Entre eles está o especialista em peixes James Albert, professor da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos. É muito interessante saber sobre a abundância e a diversidade de peixes nas terras brasileiras e em outras partes da América do Sul. Os grupos mais importantes e diversos são os bagres e os grupos caracinhos, que incluem as piranhas e os tetras. Juntos, eles representam um enorme recurso da biodiversidade para o continente todo, especialmente para as pessoas que moram no Paraná e no Amazonas, por causa dos rios e dos peixes. O nosso estudo se concentra em perguntar qual o efeito da história geológica na evolução e formação desse rico recurso genético. E o que nós descobrimos foi que havia, de fato, uma importante influência na construção dessas montanhas e a mudança do curso dos rios e em que direção eles fluíam ao longo do tempo. A América do Sul possui uma diversidade de 5.000 espécies de peixes de água doce. Só a Amazônia possui 5 vezes mais o número de espécies que o continente europeu inteiro. Grandes eventos hidrogeográficos foram fundamentais para o aumento dessa diversidade. Esses eventos biogeográficos, eles são vários e é uma sequência contínua de eventos, uma vez que o planeta está em eterno dinâmica. Os principais é principalmente o surgimento, que a gente fala de soerguimento, da cadeia de montanha dos Andes, que acelerou muito nos últimos 10 a 5 milhões de anos, e isso teve reações em cadeia, como, por exemplo, a mudança da direção do curso do rio Amazonas, que antes corria para o Pacífico, passou a correr para o Atlântico. Além disso, esse soerguimento dissipou e desfez uma região que é pantanosa, imensa, que existia ali, deixando para trás a biodiversidade que antes era espalhada e passou a ser toda fragmentada ao longo do espaço. Isso transformou completamente. Se nós voltássemos no tempo para ir na região da Amazônia, 10 milhões, 15 milhões de anos atrás, nós não reconheceríamos como ela é hoje. Esse foi Tiago Rangel, um dos autores do artigo e professor do ICB da UFG. O estudo foi publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e contribui para o reconhecimento de espécies em bacias que possuem falhas de amostras. É importante explicar que a gente fez uma compilação de dados de ocorrência de espécies, coletando dados de várias bases de dados online, de museus, de vários pesquisadores da América do Sul, para a gente chegar a 350 mil, mais de 350 mil registros de espécies, que é o que a gente utilizou no nosso estudo. Quando a gente plota esses pontinhos, esses 350 mil registros no mapa, nas bacias hidrográficas, nós observamos que houveram várias bacias com pouca amostragem de espécies. Contudo, nós sabemos que essas bacias têm muitas espécies, porque elas estão rodeadas, né, por bacias e conectadas às outras bacias que têm uma grande amostragem de espécies. Então, nós utilizamos no nosso estudo análises estatísticas bem refinadas, bem direcionadas a esse problema, para estimar a riqueza de espécies, né, o registro de espécies naquelas bacias com baixo esforço amostral, com base naquelas bacias adjacentes a elas que têm um grande esforço amostral. E vamos conhecer agora o projeto Rompendo o Silêncio, do Centro de Pesquisa e Ensino Aplicado à Educação, o CEPAI-UFG. Você já ouviu falar do projeto Rompendo o Silêncio? O projeto é uma ação de extensão do CEPAI. O objetivo do Rompendo o Silêncio é conscientizar sobre as mais diversas formas de violência, em especial contra os jovens e adolescentes, e incluir os adultos nessa discussão. Ele iniciou suas atividades em 2019, com o protagonismo juvenil dos estudantes do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, e envolve várias áreas do conhecimento. A ideia central é quebrar o silêncio que protege os agressores. O projeto acredita que a escola e a educação
podem auxiliar na mudança cultural necessária para a diminuição da violência em nossa sociedade. Ficou interessado pelo projeto Rompendo o Silêncio? Saiba mais no perfil do Instagram, @projeto_Rompendo o Silêncio. E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao Mundo UFG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, é o 629-9181-1406. E aproveita, já baixa nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui, mas estamos no ar de segunda a sexta, à 1 da tarde e na reprise às 9h30 da noite. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!